Sejam muito bem-vindos ao canal, que é dedicado aos fãs de Light Novel com mundos de cultivo e matança. Vamos para a novel. Zhao Feng e Bei Moi trocaram olhares, confirmando que a deusa da fumaça púrpura era, de fato, Zhao Yufei, a mesma que partirá na época do Palácio Guanjun. Em meio ano, sua beleza original tornará-se ainda mais cativante. Cada gesto e sorriso transbordava charme. Quando Zhao Feng retornará à família Zhao, disseram-lhe o quão deslumbrante Zhao Yufei estava. Quando a irmã Yufei voltou, estava como uma deusa. Até que o Menjiu, a garota mais bela da cidade da Pena Solar, ficou abaixo dela em aparência. Recordando que a família Zhao dissera, Zhao Feng não achou exagero algum. Zhao Yufei era uma prodígio com talento comparável ao corpo espiritual terrestre e receberá uma herança. Até o impassível Bei Moi exclamou, incapaz de aceitar essa realidade. Os olhos de Zhao Feng cintilaram ao lembrar do teste de talento de Zhao Yufei. Na época, a cor da esfera fora diferente, e o Lorde Guanjun deduzira que seu talento era único. Parecia que Zhao Yufei também possuía um corpo mutável, ainda mais forte que o de San Yuanyao. Yufei, estes são os amigos do clã da Lua Prateada. Men Yun começou a apresentar todos. Em status, o clã da Lua Prateada superava o da Lua Quebrada, então ele começou por Mao Feng, o discípulo líder. Aqueles apresentados sentiram o coração acelerar. A jovem diante deles receberá uma herança e tinha o maior talento entre todos. Terminadas as apresentações do clã da Lua Prateada, Men Yun olhou para os três da Lua Quebrada e disse despretensiosamente: estes são os participantes do clã da Lua Quebrada, liderados pelo discípulo líder, irmão Yang Gan. Mencionou apenas Yang Gan. É uma honra conhecer a deusa da fumaça púrpura, a jovem mais talentosa e bela dos três clãs. Yang Gan elogiou. Porém, quando o olhar de Zhao Yufei pousou nos participantes da Lua Quebrada, ela primeiro congelou, depois encheu-se de choque e alegria. Irmão Zhao Feng, você também está aqui. Zhao Yufei reconheceu Zhao Feng e Bei Moi, mas não pôde evitar um suspiro ao ver o rosto de Zhao Feng. Irmão Zhao Feng, seu olho. Uma luz púrpura voou, e Zhao Yufei apareceu diante de Zhao Feng, trazendo um aroma perfumado. Yufei, quanto tempo? Zhao Feng sorriu. Seu cabelo azul ondulou ao vento, dando-lhe um ar ligeiramente enigmático. O coração de Zhao Yufei estremeceu. O Zhao Feng agora era o mesmo do Palácio Guanjun, calmo e sereno. A confiança que emanava fazia-a sentir-se segura. E agora, ele parecia ainda mais misterioso. Ela sabia que não apenas estava bem, mas muito mais forte. Fiquei muito animada. Zhao Yufei virou-se e cumprimentou Bei Moi. Vocês se conhecem? Gan surpreendeu-se. Ao Yueti e Men Yun, do clã da Lua Lin, ficaram com expressões feias. Especialmente Men Yun, que intencionalmente omitira Zhao Feng e Bei Moi, mas eles já conheciam a deusa. Ao Yuetian também ficou irritado. O lixo que ignorara parecia ter boa relação com Zhao Yufei. Zhao Yufei sorriu e apresentou os dois brevemente. Todos entenderam, Zhao Feng e Zhao Yufei vinham da mesma família e eram discípulos do mesmo mestre que Bei Moi. Dentro do pavilhão, o clima tenso dissipou-se. Todos encontraram amigos e começaram a conversar. Zhao Feng reconheceu Li Hong, o ruivo do clã da Lua Prateada, visto dias atrás. Mas mantinha cautela, qual sua ligação com o clã da Lua Escarlate? O assunto logo virou cultivacão. As guerras do deus lunar de Zhao Yueti e as heranças de Zhao Yufei e Bei Moi roubaram a cena. Claro, todos apenas mencionaram, sem detalhes. O irmão Zhao deve ter seus motivos para participar do encontro com apenas o quarto céu. Ao Yuetian decidiu provocar Zhao Feng. Normalmente, ele o desprezaria, mas a relação com Zhao Yufei chamou sua atenção. O irmão Zhao é competente. Gan respondeu por ele. Zhao Feng ignorou, e Bei Moi certamente não o ajudaria. Quanto à situação de Zhao Feng, Gan só pôde ser vago. Os discípulos dos outros clãs olhavam com desdém e inveja. Talvez porque Zhao Feng parecia próximo demais de Zhao Yufei, e esperavam vê-lo humilhado. Mas como Zhao Feng não se incomodava e Bei Moi permanecia impassível, logo perderam o interesse. O tempo passou rápido. Às 10 horas, as discussões entre os altos escalões terminaram. O tão aguardado duelo começaria. Muitas autoridades dos três clãs reuniram-se no campo do clã da Lua Lin. Cada clã ocupou um canto do campo. No canto do clã da Lua Quebrada, os discípulos da Lua Lin desta geração são mais fortes que o esperado. Vovó Liu Yui parecia preocupada. Mestre Hai Yun concordou. A diferença é grande demais, vencer é quase impossível. Mas se empatarmos com a Lua Prateada, os outros nos verão com novos olhos. É o máximo que podemos fazer. Primeiro o ancião suspirou. Primeiro, a formação da Lua Lin era forte demais. Ao Yueti alcançar o sexto céu e era uma das 4 estrelas. Zhao Yufei e Men Yun atingiram o quinto céu, e ela receberá uma herança.
Em força individual e coletiva, a Lua Lin superava facilmente as outras. A Lua Quebrada não sonhava em vencê-los, só esperavam empatar com a Lua Prateada. Mas a Lua Prateada tinha um participante no sexto céu e outros dois no quinto céu. Superficialmente, pareciam mais fortes. O olhar do primeiro ancião pousou no sereno Zhaofeng. Ele nutria uma esperança: este discípulo poderia surpreender. Só ele sabia que Zhaofeng receberá a herança do trovão, e seu poder era assustador. Nesse momento, Ao Yuete anunciou o início do duelo. Todo o evento era organizado pela geração mais jovem. Os mais velhos apenas observariam e dariam conselhos ocasionais, sem interferir. Sendo o clã anfitrião, lutarei primeiro. Qual amigo deseja duelar comigo? Menyon posicionou-se no centro do campo, desafiando a Lua Prateada e a Lua Quebrada. Eu. Li Hong, o ruivo da Lua Prateada, levantou-se, exalando uma aura flamejante. Técnica da Lua de Fogo. O ataque de Li Hong era caótico e cheio de chamas, capaz de reduzir uma sala a pó instantaneamente. Zhaofeng assentiu. Em poder ofensivo, a técnica da Lua de Fogo assemelhava-se ao seu movimento do vento ardente, mas com mais força. Técnica do vento e nuvem perfurando a Lua. Menyon brandiu um leque, liberando lâminas de força verdadeira que se transformaram em rajadas prateadas, engolfando tudo. Em poder puro, Menyon era ligeiramente superior, mas apenas devido à diferença de cultivacão. Seus movimentos, porém, eram mais ágeis e precisos. Postura do vento perfurante da Lua. Menyon subitamente abanou o leque, enviando uma onda de ar prateado que repeliu Li Hong, ferindo-o levemente. Obrigado. Menyon não pressionou mais, ou poderia ter forçado Li Hong a sair dos limites. Li Hong retirou-se derrotado. O ancião de robes vermelhos ao seu lado balançou a cabeça. Hongir, você perdeu por 2 motivos. Primeiro, só queria vencer. Segundo, o oponente foi mais astuto. Menyon venceu o primeiro duelo em 10 golpes. E ele era apenas o terceiro colocado. Isso pressionou a geração mais velha dos outros clãs. Qual amigo da Lua Quebrada deseja duelar comigo? O olhar de Menyon varreu Yang e os outros, pousando em Bei Moi. Ele não se sentia confiante contra Yang, mas desafiar Zhaofeng seria bullying. Bei Moi era perfeito, vencer alguém com uma herança seria impressionante. Bei Moi caminhou até o campo, impassível. Você não é páreo para mim. Garoto, você é muito arrogante. Todos ficaram surpresos. 4 ondas da água celestial do norte. Bei Moi invocou um mar de água azul escura, trazendo pressão imensa. Menyon sentiu o sangue gelar, dificuldade para respirar. Percebeu quão forte era este jovem. Postura do vento perfurante da lua. Menyon usou o mesmo golpe. A água azul escura esmagou Menyon, quase fazendo vomitar sangue. Tão forte! Ele é o herdeiro da Lua Quebrada. Os espectadores exclamaram. Em 2 ou 3 golpes, Menyon foi arremessado ao chão. Todos começaram a discutir. Menyon estava cheio de arrependimento. Herdeiros eram aterrorizantes. Se soubesse, teria desafiado Zhaofeng, do 4º céu. Melhor humilhar um fraco que ser humilhado. O duelo entre Menyon e Bei Moi foi unilateral. Menyon, que alcançara o 5º céu, foi derrotado em poucos golpes. Nesse momento, os discípulos dos 3 clãs ficaram atônitos. Não apenas pela força de Bei Moi, mas pelo próprio clã da Lua Quebrada. Em todos os encontros dos 3 clãs, a Lua Quebrada ficava em último. Desde a geração do mestre Haiyun, não surgira nenhum gênio excepcional. A herança que ele recebeu não é comum. O mestre do clã e os anciões trocaram olhares. Os 3 clãs tinham seus próprios locais de provas, e era raro alguém receber uma herança. Normalmente, apenas um a cada 100 anos obtinha uma, mas nesta geração, cada clã tinha seu herdeiro. Porém, havia diferenças entre as heranças. Era óbvio que a herança da água sombria de Bei Moi era poderosa, nas palavras de Haiyun, uma das melhores do Palácio da Crista Flutuante. O clã da Lua Quebrada tem um personagem mortal nesta geração. A expressão de Mao Feng mudou drasticamente. A força exibida por Bei Moi era tão grande que ele nem tinha confiança total em vencê-lo. Deixe-me ir. O espadachim de robes prateados ao lado de Mao Feng falou em voz baixa. Shang-Guanyu, cuidado. Mao Feng advertiu. Embora Shang-Guanyu fosse o terceiro colocado entre os discípulos do núcleo da Lua Prateada, ele receberá uma herança e, em poder de batalha, superava até Li Hong. Irmão Bei, cuidado. O olhar de Shang-Guanyu era afiado como uma espada, e uma nitidez invisível emanava dele. Um clarão frio perfurou o ar em direção a Bei Moi. Aquele golpe era como um raio na noite. Bei Moi ficou sério, não esperava encontrar um especialista em espada. Os 3 clãs não se especializavam em espadas, mas, no continente, elas eram extremamente populares. Muitas heranças de espada existiam.
O ponto forte da espada era o ataque. Acreditava-se que uma única lâmina podia quebrar 10.000 técnicas. Pela aura do golpe de Shangguanyu, era algo que cultivadores do quinto céu não poderiam bloquear. Montanha de água sombria. Beimon inspirou, e a água azul escura ao seu redor elevou-se como uma montanha de 10.000 toneladas. Aqueles no mesmo nível de cultivacão que eles seriam forçados a vomitar sangue. Shangguanyu hesitou por um instante antes que sua espada cortasse a montanha de água sombria ao meio. Mas então, ele próprio foi empurrado alguns passos para trás. Que ataque poderoso! Os membros dos 3 clãs exclamaram. A herança de Beimoi focava em defesa, enquanto a de Shangguanyu era puro ataque. No campo, os dois trocaram golpes, com Shangguanyu desferindo uma barragem de cortes. Espadachins são realmente problemáticos. Aoyuete murmurou, lembrando-se de algo. Com sua força, ele obviamente não considerava Shangguanyu uma ameaça. Mas havia um gênio entre os 13 clãs que empunhava uma espada de 3 pés e tinha o título de uma espada para decapitar os céus. Significando que um único golpe derrotaria todos os gênios desta geração. Essa pessoa era uma garota, Kang Yui, a líder das 4 estrelas, do clã da Espada das Nuvens, primeiro entre os 13 clãs. Shangguanyu lembrava Kang Yui em seu treinamento com a espada. Seu ataque podia até ameaçar aqueles do 6º céu, e Beimoi não conseguiu ganhar vantagem rapidamente. Irmão Zhao, quais as chances de Beimoi vencer? Yang Gan perguntou. Irmão Bei vencerá. Sua herança é defensiva, enquanto espadachins focam em nitidez. Se não tiverem sucesso rápido, seu poder ofensivo cai. Zhao Feng afirmou confiante. Ouvindo isso, primeiro o ancião e Yang Gan concordaram. Não era apenas Zhao Feng que pensava assim. Onda reversa da água sombria. A água escura ao redor de Beimoi contraiu-se e então explodiu, destruindo o ataque de Shangguanyu. Este foi empurrado dezenas de metros para trás, ofegante. Obrigado. Beimoi disse sem emoção, como se fosse normal. Após derrotar 2 oponentes, seu olhar pousou em Mao Feng, desafiando o discípulo líder. As expressões de todos mudaram. Se Beimoi vencesse Mao Feng, significaria que a lua prateada for esmagada por ele sozinho. Ok. Mao Feng levantou-se lentamente. Irmão Bei, você gastou muita energia. Deixe-me ir. Yang Gan apareceu no centro do campo. Beimoi não discutiu e retornou impassível ao canto da lua quebrada. Mestre Haiyan assentiu. A performance de Beimoi trouxe orgulho. Agora, no campo, o confronto entre os discípulos líderes gerou burburinho. Yang Gan empunhava uma lâmina dourada antiga, cheia de dominância, como um governante descendo. Sua força chocou a todos. Zhao Feng também se surpreendeu. Não esperava que Yang Gan tivesse ficado tão forte após a prova. Um sorriso surgiu no rosto do primeiro ancião. Yang Gan já tinha boa compreensão e talento. A prova aumentou sua habilidade, e a pressão de Zhao Feng e Beimoi liberou seu potencial. Em um único golpe, Yang Gan ganhou vantagem. Sua lâmina transbordava retidão e dominância. Após 20 golpes, Mao Feng estava ofegante e atordoado. O que há de errado com a lua quebrada desta vez? Beimoi é forte por causa da herança, mas como discípulo líder também é tão incrível. Muito forte. Beimoi murmurou. Após alcançar o 5º céu, ele quisera desafiar Yang Gan. Agora, suas chances de vitória não passavam de 20%, com 40% de empate. Zhao Feng admitiu que Yang Gan merecia ser o discípulo líder. Sem usar seu poder de linhagem ou a herança do trovão, ele certamente não era páreo. Afinal, não tinha a defesa sólida de Beimoi e seu nível de cultivacão era inferior. Após 30 golpes, Yang Gan afastou Mao Feng com uma lâmina, deixando um filete de sangue em seu rosto. Irmão, ele é realmente forte. Não sou páreo. Mao Feng não ficou desapontado, dera seu melhor, mas a diferença era grande demais. Yang Gan também gastara muita energia e decidiu descansar. No nível dele, só restava desafiar o Yuetian, e precisaria estar no auge para isso. Eles são decentes. Pensei que não teria chance de lutar desta vez. Ao Yuetian não escondeu a arrogância em sua voz. Ele nem sequer levava o encontro a sério. Seu objetivo era a reunião da aliança, onde enfrentaria Kang Yui, Lin Tong e Shu Zixuan, as outras 3 estrelas. Após Yang Gan sair, o clima ficou estranho. A lua quebrada mostrará força assustadora, esmagando a lua prateada. A lua prateada não tinha mais vontade de lutar. Menyon também estava um pouco pálido. Ele menosprezara os discípulos da lua quebrada, mas Beimoi e Yang Gan podiam derrotá-lo facilmente. Agora, o poder da lua quebrada deixou os outros 2 clãs em alerta. Fengir, não vai subir. Primeiro ancião sugeriu. Seu comentário fez os membros da lua quebrada olharem para ele de modo estranho. Dos 3 representantes, Zhao Feng era o mais misterioso, nem primeiro ancião sabia tudo.
Os olhos de Men Yun e dos discípulos da Lua Prateada brilharam. Certo. A Lua Quebrada podia estar forte, mas também tinha um ponto fraco. Esse discípulo do quarto céu talvez fosse bem classificado no clã, mas não era suficiente para o encontro. Devo escolher o mais fácil e mostrar o poder da Lua Lin. Men Yun decidiu. Além disso, o relacionamento entre Zhao Feng e Zhao Yufei o deixava com ciúmes. Do outro lado. Vocês dois, desafiem Zhao Feng e ganhem pelo menos uma rodada para a Lua Prateada. Mao Feng sussurrou. Shang Guanyu e Li Hong concordaram. A Lua Prateada foi humilhada desta vez. Felizmente. Zhao Feng entrou no campo sob o incentivo do primeiro ancião. Antes que pudesse falar, Men Yun e Li Hong avançaram simultaneamente. O que diabos está acontecendo? Zhao Feng pausou. Quando ele ficou tão popular? O quê? Irmão Li Hong também quer duelar com ele? Men Yun riu. Os dois trocaram olhares e entenderam as intenções um do outro. Os membros dos três clãs primeiro pausaram, depois compreenderam. Eles não eram burros, o encontro representava a honra dos clãs. Todos queriam vencer pelo menos uma rodada. Se não ganhassem nenhuma, seria vergonhoso. Sim, estou muito curioso sobre o irmão Zhao. O rosto de Li Hong ficou levemente vermelho. Eu também. Men Yun tossiu. Os dois pareciam não ter intenção de recuar, seus rostos eram grossos. Até os clãs sentiram vergonha. Apenas Zheng Ge e Bei Moi tinham expressões de escárnio. Vendo que tanto Men Yun quanto Li Hong se recusavam a recuar. Que tal os dois virem juntos? Seria menos complicado. Zhao Feng disse casualmente. Não seja arrogante. Garoto, você conhece a altura do céu? Li Hong e Men Yun ficaram furiosos. As palavras de Zhao Feng chocaram os espectadores. Eles já tinham visto pessoas arrogantes, mas nunca tão arrogantes. Um mero cultivador do quarto céu desafiando dois discípulos do quinto céu. Claro, por mais grossa que fossem suas caras, Men Yun e Li Hong não poderiam atacar juntos, mesmo que Zhao Feng permitisse. Eles pensaram que Zhao Feng sabia que não tinha chance de vencer, então disse isso. Ah, eu estava sendo gentil. Men Yun e Li Hong quase cuspiram sangue. Esse garoto realmente não sabia o que era bom para ele. Men Yun, volte. Já não envergonhou o clã o suficiente? Ao Yuetian resmungou friamente, com uma expressão sombria. Ele sentia que Men Yun estava humilhando o clã ao se unir a outro cultivador do quinto céu para intimidar um discípulo do quarto. Sim, irmão Ao. Men Yun não ousou discutir e recuou. Ao Yuetian era como um imperador, sua fama se espalhara entre os 13 clãs. No campo, só restaram Li Hong e Zhao Feng. Li Hong suprimiu a excitação em seu coração. Esta era provavelmente a única luta que venceria. O cabelo de Zhao Feng ondulou ao vento, emanando uma aura estranha. Li Hong sentiu sua alma tremer quando o olho esquerdo de Zhao Feng o encarou. Irmão Li, admita a derrota. Você não é páreo para mim. Uma onda invisível de energia mental invadiu o coração de Li Hong. Você. O corpo de Li Hong congelou. No instante seguinte, ele sentiu relâmpagos ilimitados caírem do céu, e a terra desmoronar, tornando-se um inferno. Quando Zhao Feng retornará ao clã, ele compreenderá mais da herança do trovão. Agora, podia fundir parte dela em sua energia mental, dando-lhe um poder inacreditável. Não é bom. No momento em que Li Hong caiu na ilusão, ele sentiu uma rajada de vento. Zhao Feng o chutou, enviando-o voando. Os discípulos entraram em caos. O que diabos acontecerá? Oh, então é uma técnica de energia mental. Esse garoto conhece habilidades tão incomuns. Embora seja incomum, não se pode bloquear. O santuário antigo, segundo entre os 13 clãs, é um exemplo. Os altos escalões dos 3 clãs trocaram olhares. Nesse momento, Li Hong estava sentado no chão, inútil. Obrigado. Zhao Feng disse sem cerimônia. Os membros da Lua Prateada ficaram com expressões feias. Até Zhao Feng, com o menor nível, era tão forte, Li Hong fora derrotado sem resistência. Técnica de energia mental. Ao Yuetian ficou em silêncio. Ele lembrou-se de Lin Tong, o segundo colocado das 4 estrelas. O mais misterioso deles, sem dúvida. Lin Tong vinha do santuário antigo e tinha uma linhagem rara que lhe permitia cultivar a técnica mais preciosa do santuário, os olhos celestiais ausentes. Quando Lin Tong concentrava seus olhos celestiais ausentes, seu oponente geralmente morria em um golpe. Alguns gênios que Lin Tong derrotou tiveram sua energia mental destruída, enlouquecendo. Os que não enlouqueciam ficavam com uma imagem profunda dele em seus corações. Até Ao Yuetian, que ousava desafiar Kang Yui, não ousava desafiar Lin Tong facilmente, pois ele era muito estranho e seus ataques eram difíceis de defender. O Zhao Feng diante dele também se especializava em energia mental.
Claro, Ao Yue não o levaria a sério, era como brincadeira de criança para ele. As 4 estrelas estavam no topo, suprimindo todos os outros prodígios. Mas alguém quer duelar comigo? Zhao Feng sorriu para Meng Yun. Este congelou, mas ainda se levantou. Ele acreditava que seu coração e mente eram fortes, portanto, não temia Zhao Feng. Contanto que não temesse a energia mental do oponente, a vitória seria fácil. Irmão Zhao, admito que o subestimei, mas não pense que pode me derrotar com os mesmos meios. Meng Yun sorriu friamente. Hehe, é mesmo? Não acredito. Zhao Feng riu levemente, e a aura estranha ao seu redor tornou-se mais forte. Meng Yun protegeu cautelosamente sua mente, então deixou imagens residuais no ar antes de saltar em direção a Zhao Feng. No quinto céu, o poder de batalha de Meng Yun não podia ser subestimado. Zhao Feng exclamou e enviou uma onda de energia mental tão alta quanto um trovão. Embora Meng Yun fosse rápido, não era mais rápido que um pensamento. O corpo de Meng Yun tremeu, e seu sangue ferveu. Seu rosto empalideceu instantaneamente, e um filete de sangue escorreu de seus lábios. Os discípulos dos 3 clãs ficaram chocados. Até a geração mais velha se surpreendeu, não esperavam que a técnica de energia mental de Zhao Feng fosse tão poderosa. Li Fuji estava certo, energia mental era o verdadeiro talento de Zhao Feng. Além disso, seus ataques continham percepções da herança do trovão. Zhao Feng agora entrará completamente no primeiro andar da herança. Como isso é possível? Meng Yun abanou seu leque furiosamente, enviando uma onda de vento prateado em Zhao Feng. Zhao Feng permaneceu imóvel, sem tentar esquivar. Em vez disso, um riso frio escapou dele. Palma do vento relâmpago. Ele repentinamente lançou um palma, fazendo o trovão rugir e arcos de relâmpagos como teias de aranha aparecerem. No momento em que ele fez esse movimento, as expressões dos anciões mudaram. Ele provavelmente alcançou o 5º nível da palma do vento relâmpago, comparável ao ápice dessa técnica. Primeiro ancião exclamou. Em um instante, a postura do vento perfurante da lua de Meng Yun foi destruída, e arcos de relâmpagos envolveram seu corpo. Ele então perdeu a consciência. Todos só viram sangue escorrer dos ouvidos, nariz e olhos de Meng Yun antes dele desmaiar. Irmão Meng! Vários discípulos da lua Lin correram para ajudá-lo. Zhao Feng permaneceu imóvel sob o céu noturno. Seu cabelo ondulando e seu único olho sacudiram o coração de todos, fazendo os pelos de alguns se arrepiarem. Esse garoto é aterrorizante. Todos pensaram. Eles não esperavam que o mais assustador da lua quebrada fosse Zhao Feng, com o menor nível. Ele não só possuía energia mental, mas também um poder de batalha extremo, visto na palma que derrubara Meng Yun. Li Hong e Meng Yun queriam amaciar pêssegos moles, provocar os fracos, mas pisaram em uma mina terrestre. Mais alguém? O olhar de Zhao Feng varreu a multidão. Os 3 discípulos do núcleo da lua prateada ficaram em silêncio. Shang Guanyu não tinha muita chance, e Mao Feng acabará de lutar, gastando energia. Se ele perdesse para um garoto do 4º céu, toda a honra da lua prateada estaria perdida. Para ser justo, todos só podem lutar 2 vezes seguidas. Ao Yue declarou. Essa regra impedia que alguém fosse cansado continuamente. Ok. Zhao Feng acenou e saiu. Com sua partida, os 3 discípulos do núcleo da lua quebrada haviam mostrado seu poder. Desta vez, o clã lavara toda a vergonha do passado. Zhao Feng, sua palma do vento relâmpago parece ter alcançado o 5º nível, um abaixo do máximo. Os olhos de Mestre Haiyun brilharam, como se estivesse curioso. Zhao Feng sabia o que ele queria dizer. Aqueles que treinavam o palma até o nível máximo morriam. Pode levar 1 ou 2 anos para alcançar o 6º nível. Zhao Feng disse impassível. Sua palma do vento relâmpago fora aperfeiçoado até o 7º nível. Ao mesmo tempo, o original 5º nível era muito mais forte, pois Zhao Feng fundira as percepções da herança. Além disso, seu fluxo era muito mais suave. Mestre Haiyun obviamente não sabia disso e pensou. Esse Zhao Feng parece estar aperfeiçoando palma do vento relâmpago. Só não sei se viverá ou morrerá ao alcançar o 6º nível. Se Zhao Feng morresse por causa da palma, ele obviamente se sentiria melhor. O duelo continuou. Depois, a lua Lin e a lua prateada se enfrentaram. Shang Guanyu desafiou Zhao Yufei, que também tinha uma herança. Ela alcançara o 5º céu e obtivera uma herança na prova. Após 20 golpes, Zhao Yufei usou uma tática similar à de Bei Moi para derrotar Shang Guanyu. Que herança Yufei recebeu? Zhao Feng não encontrou uma resposta óbvia. A habilidade de movimento de Zhao Yufei era como antes, ágil e leve, como a técnica do peixe ilusório de Zhao Feng. Em termos de ataque, era afiada e ágil. Em defesa, também era forte, ou não teria bloqueado os ataques de Shang Guanyu. Mas, no geral, Zhao Feng não viu nada especial. Após vencer, Zhao Yufei desafiou Bei Moi. Herança versus herança.
A velocidade e os ataques de Zhao Yufei ainda eram graciosos, bonitos de se ver. Zhao Feng continuou a inspecionar com seu olho esquerdo e descobriu que a força verdadeira no corpo de Zhao Yufei era transparente e pura, fundira-se até com seu sangue, fluindo livremente. Zhao Yufei e Bei Moi trocaram centenas de golpes, empatando. Bei Moi foi forçado a defender na maior parte, mas como sua especialidade era a defesa, ele não perdeu. Os dois terminaram em empate. Zhao Feng sentiu algo, a herança de Zhao Yufei devia ser do tipo suporte. Ao mesmo tempo, ele sentiu que a linhagem dela não era normal, ou como sua força verdadeira seria tão pura. Além disso, Zhao Yufei ainda estava cheia de energia após 2 batalhas. Zhao Yufei ficou um pouco triste. Ela queria desafiar Zhao Feng ou Yang Gan depois, mas percebeu que já lutara 2 vezes seguidas. O duelo entre Bei Moi e Zhao Yufei foi um grande espetáculo, levando o clima ao ápice. O encontro dos 3 clãs deveria estar entrando em seus estágios finais, quando os discípulos líderes normalmente se enfrentavam. No entanto, Ao Yuetia levantou-se lentamente e declarou: "Esta geração do encontro está mais emocionante que o normal. Se ninguém tiver objeções, o duelo termina aqui." O quê? Os membros dos 3 clãs ficaram atônitos. Ao Yuetia estava encerrando o duelo? Sendo o anfitrião, ele não iria lutar? Os discípulos líderes da Lua Quebrada e da Lua Prateada ficaram com expressões sombrias. Ao Yuetia nos despreza tanto assim? Gan franziu as sobrancelhas. Ao Yuetia, o que importa se você é uma das 4 estrelas? Você não pode humilhar o clã da Lua Lin. Uma onda de raiva surgiu em Mao Feng. As ações de Ao Yuetia foram como um tapa em seus rostos. Ao Yuetia, é claro que temos objeções. Se você, o melhor discípulo líder dos 3 clãs, nem sequer lutar, como este encontro pode ser considerado completo? Mao Feng avançou, sua intenção de batalha explodindo. A aliança dos 13 clãs é meu verdadeiro palco. Sua força é insuficiente. Mas se realmente querem lutar, você e Yang Gan podem me enfrentar juntos. Só assim seria minimamente interessante. Ao Yuetian falou arrogantemente. Ao ouvir isso, a multidão começou a xingá-lo. Ao Yuetian, não seja tão arrogante. Ao Yuetian, você está com medo como um rato? Enfrentando os insultos, Ao Yuetian não ficou irritado. Só não quero perder tempo. Ao Yuetian, não é possível nós 2 lutarmos contra você ao mesmo tempo. Mas se você é realmente tão forte, lute um após o outro. Yang Gan falou profundamente. A atitude de Ao Yuetian ofendera os outros 2 clãs. Tudo bem. Ao Yuetian finalmente aceitou lutar sob pressão. Na verdade, ele queria fama, mas Yang Gan não caiu em sua armadilha. Caso contrário, a fama que ganharia seria imensa. Imagina derrotar 2 discípulos líderes de uma vez? O mais importante, ele poderia se exibir diante da garota de seus sonhos. Ao pensar nisso, Ao Yuetia olhou para Zhao Yufei, mas viu que ela estava focada nos 3 discípulos da Lua Quebrada. No centro do campo, os 2 prodígios se enfrentaram. Ao Yuetia ficou com as mãos nas costas, e embora não se movesse, uma pressão começou a emanar dele. Mao Feng respirou fundo. Só ao enfrentar Ao Yuetia ele percebeu o quão assustador ele era. A pressão que Ao Yuetia exercia não era inferior à de alguém do 7º céu. Mao Feng não ousou subestimá-lo e rapidamente condensou sua força verdadeira, formando uma camada de luz prateada. Duplicata da nuvem voadora. Sob o céu noturno, imagens residuais prateadas de Mao Feng circulavam ao Yuetia. Em velocidade, Mao Feng era um dos melhores entre os 3 clãs. Em um instante, ele circulou ao Yuetia, e uma tempestade de luzes prateadas o envolveu. Corte das 1000 lâminas. Mao Feng finalmente executou este golpe mortal, combinado com sua velocidade insana. Esta técnica era letal e, em teoria, poderia fatiar alguém em um bolo de 1000 camadas. Os corações dos espectadores gelaram ao ver as linhas de luz prateada cortando em direção a Ao Yuetia. No entanto, ele nem se moveu, ainda com as mãos nas costas. Corpo da Guerra do Deus Lunar. Um brilho prateado irradiou do corpo de Ao Yuetia, claro como vidro. Ele realmente aprendeu a Guerra do Deus Lunar. O corpo da Guerra do Deus Lunar é um dos golpes mortais dessa técnica. Exclamações surgiram dos outros 2 clãs. A Guerra do Deus Lunar era uma técnica proibida, semelhante a uma herança, pois cobria todos os aspectos: velocidade, poder, defesa. Heranças não garantiam força. Algumas técnicas chocantes poderiam permitir que alguém dominasse o mundo. Corpo da Guerra do Deus Lunar. As linhas de luz prateada atingiram o corpo de Ao Yuetia, mas as luzes, que poderiam cortar facilmente armas mortais de baixo grau, apenas ondularam levemente antes de desaparecer. O brilho lunar ao redor de Ao Yuetia fazia-o parecer um deus que descera. Que técnica única! Contém percepções da luz lunar, além da defesa flexível semelhante à herança da água sombria de Bei Moi. Zhao Feng não pôde evitar um suspiro.
Sob a visão aprimorada de seu olho esquerdo, ele via mais claramente. Além disso, Ao Feng percebeu que Ao Yuetian tinha algo que outros não tinham, poder de linhagem. Essa era a razão pela qual ele podia cultivar a técnica proibida. O golpe de Mao Feng não conseguiu ferir Ao Yuetian. Perdeu. Ao Yuetian acenou com a mão, e uma lua prateada brilhante disparou de sua palma. Embora bela e majestosa, seu poder destrutivo era inegável. Mao Feng foi arremessado para trás, cuspindo sangue. Todos ficaram atordoados. Ele era forte demais. Ao Yuetian era como a encarnação do deus lunar. Seu ataque e defesa estavam no ápice. Usando seu poder de linhagem para ativar a técnica proibida. Não é à toa que é tão arrogante. Com seu olho esquerdo, Ao Feng viu que o poder no corpo de Ao Yuetian subira a outro nível. Infelizmente, técnicas que exigiam poder de linhagem não poderiam ser usadas por ele, mesmo que as compreendesse. Isso porque Ao Yuetian e seu poder de linhagem eram de tipos diferentes. Em apenas um golpe, Mao Feng foi derrotado. Os espectadores demoraram a se recuperar do choque, respirando fundo. Imediatamente, Yang Gan subiu ao palco. Seus olhos não mostravam medo, mesmo que fosse perder, usaria toda a sua força. Só assim poderia melhorar. Lâmina celestial da lua dominante. Yang Gan golpeou com sua espada dourada antiga, que irradiava uma aura dominante, formando ondas de lâminas. Comparado a quando lutou contra Mao Feng, Yang Gan estava ainda mais forte agora. Ninguém sabia se ele escondera sua força antes ou se seu potencial fora liberado. Fúria do rio celestial da lua dominante. Os ataques de Yang Gan fluíam um após o outro, fazendo até o brilho lunar no corpo de Ao Yuetian enfraquecer. A expressão deste mudou levemente quando esticou a mão e lançou meias luas em Yang Gan. Faíscas voaram da espada de Yang Gan, forçando-o a recuar. 3 golpes depois, vários cortes apareceram em seu corpo. Duplicata do deus lunar. Ao Yuetian tornou-se um borrão, e 3 figuras atingiram Yang Gan simultaneamente. Yang Gan cuspiu sangue e soltou sua espada. As 3 figuras tornaram-se uma novamente. Então todas as 3 eram reais. A guerra do deus lunar é realmente poderosa. Yang Gan limpou o sangue dos lábios e admitiu a derrota. Após vencer, Ao Yuetian olhou para os discípulos restantes. Neste momento, ele provara que suas palavras anteriores não eram arrogância. Era preciso admitir que, mesmo se os dois atacassem juntos, Ao Yuetian ainda venceria. Ele ter o título de melhor discípulo entre os 3 clãs é realmente merecido. Zhao Feng assentiu. Ao Yuetian tinha direito a ser arrogante. Em seu nível, o encontro dos 3 clãs era insignificante. Zhao Feng analisou que, mesmo usando seu poder de linhagem e herança do trovão, no máximo empataria com Ao Yuetian. Afinal, Ao Yuetian também tinha poder de linhagem e cultivava uma técnica proibida poderosa. Mas apenas se Zhao Feng tivesse um nível de cultivação mais alto e compreendesse mais da herança do trovão e técnicas de energia mental, ele teria a chance de vencer. Se ninguém tiver objeções, o duelo termina aqui. Ao Yuetian varreu o campo com o olhar. Bei Moi estava relutante e decidiu desafiá-lo. Ele vestiu a túnica dourada e verde obtida na prova. Se alguém quiser lutar, nos encontraremos no banquete da aliança dos 13 clãs. Ao Yuetian recusou-se a lutar novamente. Com sua força e o registro de derrotar Yang Gan e Mao Feng, ele tinha o direito de recusar. Eu tenho uma objeção. Uma voz suave e clara de uma garota soou. Todos olharam e viram que era a deusa da fumaça púrpuras, Ao Yufei. Oh! Que objeção Yufei tem? Ao Yuetian perguntou, curioso. Irmão Ao está terminando o duelo muito rápido. Eu ainda não lutei uma batalha intensa. Zhao Yufei disse. Yufei quer duelar comigo? O coração de Ao Yuetian pulou, e ele sorriu. Ele desprezava lutar com outros, mas se esta Júnior quisesse, ele aceitaria. Em beleza, talento e auras, Ao Yufei era sua mulher ideal. Não. Eu quero desafiar o irmão Zhao Feng. Zhao Yufei falou calmamente, caminhando para o campo. Desafiar Zhao Feng? Todos olharam para o jovem de cabelo azul e um olho. Ele era extremamente misterioso, mas o que ele tinha para fazer a beleza da Lua Lin desafiá-lo? A expressão de Ao Yuetian endureceu, mas ele não disse nada. Apenas olhou para Zhao Feng com os olhos semicerrados. Por que Yufei tem esse pensamento? Zhao Feng saiu com curiosidade. Na família Zhao e no Palácio Guanjun, eles haviam duelado muitas vezes. Por muito tempo, o irmão Zhao Feng foi misterioso e poderoso em meu coração. 1 ano atrás, eu só tinha admiração, elogios e desespero. Zhao Yufei suspirou, mas seus olhos brilhavam com intenção de batalha. Zhao Feng pausou. Ele sentiu uma forte vontade de lutar vindo dela. Zhao Yufei tinha emoções complexas. 1 ano atrás, o jovem diante dela a derrotara repetidamente. Ele esmagara seu orgulho tanto que ela até o admirava, sem conseguir resistir.
Nos últimos 6 meses, minha força cresceu rapidamente, e eu acreditava que tinha coragem para desafiar qualquer um, não importa o quão forte. Mas desde o momento em que vi o irmão Zhao Feng, percebi que o sentimento de desespero ainda está lá. A voz de Zhao Yufei ficou um pouco amarga, mas a intenção de batalha em seus olhos aumentou. Ao ouvir isso, Ao Yuetian e os outros ficaram pensativos. Então parece que eu sou um nó em seu coração. Para desfazer este nó e ter a coragem de desafiar qualquer um, você deve me vencer. Zhao Feng instantaneamente entendeu o problema. Fim dos capítulos do 210 ao 213. É isso, pessoal. Se gostou daquele like, deixe seu comentário e compartilhe. Vamos ficando por aqui. Até a próxima, e tchau!